Olá, estamos começando hoje o podcast da ABE. Vai ser um podcast interativo, um podcast com novidades maravilhosas, principalmente voltadas para o profissional da engenharia elétrica, né? Nós vamos discutir aqui o que é a engenharia elétrica, curiosidades, vamos tentar desmistificar algumas coisas que se falam aí, às vezes por leigos, né? E nós vamos tentar abranger todo o gama da engenharia elétrica, automação, robótica e por aí vai, né? Além disso, trazer algumas curiosidades, que é importantíssima da nossa área, para a gente saber lidar com a eletricidade e essas coisas todas, tá? Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar 2 temas. Nós vamos falar um pouco da nossa cartilha interativa, que, por sinal, é um dos motivos desse podcast. Esse podcast ele também faz parte de um projeto maior, que é a nossa cartilha interativa, que está na página da ABE, onde lá você navega entendendo um pouco mais sobre o que é o nosso sistema profissional. Além de trazer todos os eventos que a ABE de Santa Catarina está proporcionando para toda a região. Tá legal? Eu sou professor Raimundo Nonato Gonçalves Robert, sou da UDESC já há 35 anos no curso de Engenharia Elétrica e diretor da ABE Seção Santa Catarina, né? Então, esperem um podcast agradável, sem complicações e bem amigável aqui no estúdio, tá? Porque ninguém é profissional da área, mas nós somos profissionais naquilo que nós fazemos, tá? Que é a engenharia elétrica. Beleza, galera? E hoje, além de diretor da nossa ABE de Santa Catarina, eu estou num cargo ali na Secretaria de Infraestrutura e Estado, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, né? Na diretoria de projetos e execução de obras nas unidades educacionais. A gente vai trazer também um pouquinho dessa história, do que está acontecendo por lá, né? Mas vamos ao nosso bate-papo de hoje. Hoje estão aqui comigo Fred Fronza, que é o presidente da ABE, tá? Ele vai falar um pouco da cartilha da ABE, como veio esse projeto e o que é que a gente vai fazer daqui para frente. Se bem que nós vamos ter depois um programa específico só sobre a ABE. Né? Você que é engenheiro eletricista, que ainda não se filiou, basta ir no CreaNet e acessar lá. E o outro cara maravilhoso que nós temos aqui, que já é da ABE há algum tempo, é o Cláudio Pastor Faria, que é um amigão nosso, engenheiro eletricista, advogado, já foi procurador jurídico do CREA, e a gente vai tentar bater um papo aqui amigável sobre a legislação profissional, que é tema do livro dele, de um dos livros dele, e além do que falar um pouco da ART, como é que funciona um pouco essa fiscalização do CREA, e principalmente porque eu estou com o tema, eu estou aproveitando até parte do teu livro, Claude, porque eu estou tentando desmistificar dentro da Secretaria de Infraestrutura essa obrigatoriedade da RT de fiscalização, né, do órgão público. Sim. Mas nós vamos bater um papo legal com isso. Então, pessoal, vamos começar? Então, Fred, dá o teu boa tarde, fala um pouco de ti e do que o nosso público pode esperar da ABE e desse projeto, que é a nossa cartilha aí. Manda bala. Boa tarde a todos. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Claude. E a todos que estão nos escutando aqui. Então, a ABE Santa Catarina pensou nesse projeto da cartilha virtual e agora o podcast para mostrar para todo mundo, para os engenheiros eletricistas, o que é a ABE, qual a relação da ABE com a sociedade e qual a função do CREA na sociedade, a função do CONFEA na sociedade e como ele ajuda o próprio engenheiro a ajudar a sociedade. Então, essa cartilha veio ao encontro de passar conhecimento ao nosso engenheiro, mostrar o sistema ao nosso engenheiro, e dentro dessa cartilha, a ABE mostra, como foi falado aqui pelo Raimundo, todos os eventos que a ABE Santa Catarina faz, aqui dentro do estado, online. A cartilha também vai mostrar sobre segurança elétrica, sobre as normas e regras do sistema, a valorização profissional, a orientação. Nós pretendemos com ela criar um guia
para prefeituras e estados, mostrando como a engenharia pode ajudar em todos esses processos do estado. E com isso, mostrar que a ABE tem um fundamento social, um fundamento sociopolítico, utilitário, econômico, né? Utilitário para a sociedade. Né? Não somos só mais uma associação, somos uma associação que faz o bem para o Estado e para o profissional. E detalhe, né, Fronza? É engenharia, a gente está falando de engenharia. E o interessante disso tudo que o presidente acabou de colocar aí, é importante por quê? Porque são os nossos sócios, né? Os nossos membros da associação é que vão estar aqui mostrando o lado profissional de cada um, aonde eles atuam e como é que a gente pode cada vez mais melhorar essa relação engenharia-sociedade, valorizar o profissional e principalmente fazer com que essa garotada jovem aí volte a gostar e querer estudar engenharia, que é o principal problema do nosso país. Sem engenharia, não tem tecnologia, não tem avanço, a gente não progride. Manda bala aí. Isso tudo começou com um projeto feito pela ABE Santa Catarina, submetido ao CONFEA. Esse projeto foi contemplado dentro do CONFEA, então patrocinado, nos deu habilidade, nos deu capacidade para criar todo esse projeto, desenvolver toda a cartilha. A cartilha vai ser uma cartilha virtual, a qual todo mês vai ter uma nova postagem sobre algo diferente, entre normas, regras, eventos. E agora, ao final do mês, vamos fazer uma cartilha impressa, onde vamos levá-la para o CREA, para a Secretaria de Infraestrutura e assim por diante, para deixar isso registrado como um projeto bem feito durante o ano. Dentre outros, né? Dentre outros, que daqui a pouco a gente vai dar um plá. Legal, presidente. Legal, Fronza. Obrigado por a sua colaboração. Agora eu vou passar aqui para o Claude, né? Claude, eu preparei aqui uns tópicos, até por curiosidade, pelo que a gente ouve no dia a dia e tal, para a gente cercar. Mas, de bate-pronto, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua história, né? E aí a gente vai puxando uns pontos para bater um papo. Fred, fica à vontade também para questionar o que tu precisares. Mas vai lá, a palavra é tua agora, Claude. Manda bala. Muito obrigado, boa tarde a todos. Presidente Fronza, Raimundo, meus amigos de longa data. Eu quero começar dizendo, Raimundo, que nem tudo que falam sobre mim é verdade, a maioria é exagero. Então, antes que eu me apresente, deixar bem claro isso aí. Né? Eu nasci no Rio de Janeiro em 56 e vim para cá em 61, com 4 anos e pouco. Então, meu pai, na época, era da Marinha, era médico da Marinha. Então, meu pai foi transferido para cá para ser o diretor, um dos diretores, do antigo Hospital Naval que havia na Agronômica. Hoje são 2 prédios da WVoA, que existe ali. Isso. Ali era o Hospital Naval. E nós morávamos naquela Vila Naval, que ainda existe hoje, umas casinhas do outro lado da rua. E aqui o meu pai fez a vida, depois saiu da Marinha, foi para a vida civil e nós ficamos aqui. Né? Eu me casei aqui, tive filhos e fiz toda a minha vida aqui. E fiz a Universidade Federal de Santa Catarina, me formei em 78, Engenharia Elétrica, Opção Telecomunicações. Trabalhei na iniciativa privada 1 ano e meio, numa empresa que já não existe mais, a USAT, né? Antiga USAT, empresa usina de açúcar. Sim, lembro. Em São João Batista, naquela empresa, na parte de comandos, quadros de comandos e tal, mas eu não gostava daquilo, realmente não era a minha opção principal, porque eu me formei em telecomunicações. Então, em 80, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Telesc, Telecomunicações de Santa Catarina. Então, em 80, eu entrei na Telesc, fiquei lá quase 10 anos, trabalhando na área de projetos e construção de redes telefônicas, fibras óticas. Eu sou um dos pioneiros em fibra ótica no Brasil. Em 85, nós fizemos aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, o primeiro cabo de fibra ótica em operação comercial no Brasil. Foi feito aqui em Florianópolis. Olha eu fui aí, o responsável técnico. Tem RT disso aí. Olha aí, importante. Depois eu Depois eu saí da Telesc em 90 e fui trabalhar em empreiteiras, São Paulo. Fiz obras de rede em vários estados do Brasil, aqui muitas obras também de fibra ótica, em Santa Catarina, planejamento, projeto de redes telefônicas. E fiquei até 2000 nessa atividade. E então, em 2000, na verdade, em 99, final de 99, o então presidente eleito do CREA, o Celso Francisco Ramos Fonseca, meu amigo de infância, me convidou para trabalhar no CREA. Isso foi em dezembro de 99.
Ele iria assumir no dia 1º de janeiro de 2000. Eu pesei, coloquei na balança, estava bem cansado já de trabalhar com empreiteira, muita complicação, então achei que era uma boa opção. E fui para o CREA, comecei dia 3 de janeiro de 2000. E fiquei até 2021, agosto, quando eu me aposentei. Então, no momento, eu estou aposentado, né, da minha atividade profissional. Lá no CREA, eu fui superintendente, chefe de gabinete, fui procurador-chefe durante 6 anos da Procuradoria Jurídica, né, entre outras atividades. Então, basicamente, a minha vida profissional é essa aí. Fora disso, eu tenho a vida também classista, né? Fui presidente da CE, diretor da CE por muitos mandatos. Fui diretor do CENJ também, no mandato. E sou um dos fundadores da CRED-CREA, que é a nossa cooperativa de crédito dos profissionais da engenharia e agronomia. Eu sabia disso, cara. Nós fundamos a CRED-CREA em 2002, em 33 visionários ou malucos, como se dizia na época. Em 2002, o nosso... Todo visionário tem um pouco de maluco. Mas né? é bom. A maluquice não deixa você endoidar. Exato. Então, fundamos a CRED-CREA em 2002, ela começou a operar em 2004, com 33 associados, com R$1.000 cada um. E hoje nós temos aí uns 70, 80 mil cooperados e 1 bilhão de ativos em circulação, depois desse tempo. Então, basicamente, em resumo, é isso. Não, e hoje é escritor? Na verdade, eu sempre gostei de escrever. Desde jovem eu escrevia contos, poemas, artigos, crônicas, publicava em jornais. Eu tenho publicado em alguns livros de coletâneas de contos, publicações minhas, né? Então, porque o meu pai, além de médico, era escritor. Meu pai escreveu mais de 20 livros. Livros de medicina, livros de contos, de poemas, né? Artigos técnicos. Meu pai foi radialista no Rio de Janeiro e escreveu mais de 1000 novelas radiofônicas. Olha aí. De 1939 a 53. O Fred está fazendo medicina, cara. Meu pai era médico. Então, formou-se em 45, meu pai. Para ter uma ideia. Hoje teria 102 anos. Né? Sim. Então, eu sempre tive essa tendência a ler muito. Meu pai tinha uma biblioteca maravilhosa em casa, com mais de 1000 livros. Né? Então, eu sempre tive o gosto pela leitura e pela escrita. Sim. Então, foi natural. Aqui no estúdio nós temos a capa no livro do Claude, inclusive, que eu uso bastante para me orientar, né, no dia a dia e etc e tal, que é um dos temas que a gente vai conversar aqui com ele. Legal, Claude, gostei disso aí, desse primeiro papo, né? Já falaste como é que surgiu a tua vocação para escrever, né? E essa coletânea, ela veio a partir do quê? De uma ideia, de uma necessidade do livro e dos outros que tu tens aí. Esse livro aqui, né? Você está mostrando aqui. Estou mostrando esse aí, exatamente. Esse foi o primeiro, 2010. Isso. Quando eu comecei a trabalhar no CREA, Robert, eu comecei como chefe de gabinete, passei a superintendente, e a nossa ferramenta do dia a dia é a lei. Exato. A lei, resoluções do CONFEN e tal. E eu sempre procurava bibliografias que me pudessem me dar um conhecimento mais aprofundado sobre a lei. E eu fiquei surpreso em saber que não havia uma bibliografia, um livro específico que alguém tivesse produzido comentando a lei, explicando para orientar as pessoas, os aplicadores da lei. Aquilo sempre me pareceu muito estranho. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a juntar um material, por exemplo, artigo 3º da lei. Eu ia lá, tinha um problema do artigo 3º. Então, eu juntava tudo que eu conhecia do artigo 3º. Depois do artigo 6º, eu fui juntando papéis. Né? Sim. Aí, até um dia, eu tinha na minha mesa uma pilha desse tamanho de papéis, que era a minha fonte de consultas. Sim, claro. E um dia, um grande amigo Lembra nosso, que na época a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Não tinha nada. Isso foi em 2008, 2009. E um dia eu estava na minha mesa lá, na época eu era ouvidor, se não me engano, estava na ouvidoria do CREA. E chegou um grande amigo nosso, o Carlos Bastos Abram, para conversar comigo, né, do CENJ. E aí viu aquela pilha de papéis na minha mesa desse tamanho e perguntou o que era aquilo. Eu expliquei, isso aqui é a minha fonte de consulta para lei, resoluções e tal. Ele pegou, deu uma folhada assim, um material desse tamanho, e perguntou, já pensaste em fazer um livro disso aí? Pronto. Eu disse, nunca tinha pensado, eu realmente não tinha pensado. Não, mas quem sabe tu preparas um livro, não tens interesse? Eu disse, bom, eu falei, me dá um tempo. Aí eu preparei um boneco do livro. Comecei a trabalhar em cima daquilo, preparei um boneco. Aí eu submeti esse boneco à Federação Nacional dos Engenheiros, na era diretor. E aí lá em Brasília, a advogada da FNE leu todo o material, achou muito bom e recomendou à FNE que publicasse meu livro. E assim ele saiu, com apoio da FNE em 2010. Show de bola, show de bola. Depois de 2010 eu fiz mais 3 edições, essa aqui é a 4ª edição. Isso. E aí eu parei, essa foi a última que eu parei, não tive mais como continuar, enfim.
Na verdade, tu vais continuar para uma próxima edição se alterarem a lei, agora que tem uma proposta. Tem um PL né? 1024 Isso, no Congresso, caso ele venha a ser aprovado, nós vamos ter que reestudar todo esse material, e mesmo porque isso aqui está um pouco desatualizado, muitas resoluções mudaram, né? Sim. Vieram novas resoluções e tal, eu teria que me debruçar aqui um tempinho para atualizar. Mas eu não sei se tu te lembra de um episódio interessante, bora ver se tu te lembra, acho que tu te lembra. Em 2000 agora a data é 2006, eu acho que eu assumi a coordenadoria de obras da UDESC. Da UDESC, me lembro perfeitamente. Aí, cara, a gente tinha um impasse interessante entre jurídico da UDESC e engenharia da UDESC. E eu estava começando, eu vou ter que fazer alguma coisa para diminuir esse ato que existe, até porque cada um tem a sua responsabilidade no processo. A engenharia, como engenharia, né, que é um processo técnico, e o jurídico para não deixar a gente fazer bobagem no decorrer de um processo de licitação e etc e tal. E aí o que eu fiz? Te consultei, lembra? Porra, Claudio, tu não dá uma palestra no auditório do CREA, eu uni de um lado o jurídico da UDESC, de outro lado o nosso corpo de engenheiros, e o Claudio deu uma palestra sobre legislação, falou... Quase teve uma briguinha ali, mas foi tranquilo, Lá tinha um engenheiro Edith, se não me engano. Cara, daí em diante decolou, sabe? Foi mais fácil a gente submeter processo, foi mais fácil a análise jurídica, deixando... Porque o que eu sempre bato no martelo é o seguinte, cara, tecnicamente falando, análise técnica, eu sei mais que o jurídico, porra. O jurídico tem que se ater ao quê? À legislação e normas. Se eu estou tentando fazer uma coisa, tecnicamente ela é viável, mas está fora da norma e das regras vigentes, não posso fazer. Fim de papo. Apesar de tecnicamente estar pronto. Agora, se tecnicamente está pronto, está dentro das normas, eu estou assumindo a parte técnica. Para isso, a gente é responsável técnico. E aí vem o gancho. Sim. Né? Tu falar um pouco para a gente sobre o que significa essa responsabilidade técnica, porque isso está dentro da lei. Isso é muito interessante. Isso vem da atribuição profissional, todas essas cadeias, 5 anos que nós fizemos dentro do banco da engenharia das escolas, não foi para nada. A gente aprendeu cálculo, a gente aprendeu física, a gente aprendeu conversão mecânica de energia. Para quê? Para a gente chegar e entregar um produto bom, confiável, para que a sociedade não corra risco. E cada um tem a sua atribuição profissional. Esse documento protege a sociedade. Exatamente. Então é importante tu dar uma pincelada sobre isso aí. Manda lá. Só sobre esse tema daria um podcast de 5 horas, né? Mas a gente vai fazer um outro, provavelmente. Basicamente, primeira coisa, a RT ela existiu antes da lei que a criou. A lei foi a 6496 de 77, que criou a RT. Na verdade, a lei criou a mútua, né? A mútua, exato. E para financiar a mútua, legalizou-se a RT, que já existia no sistema Confea-CREA, como um documento meramente administrativo, que não tinha caráter obrigatório. Certo, então, se você buscar lá em 75, 74, 70, já havia um documento chamado RT. Sabia disso, Fred? Não sabia. Só que os profissionais não tinham obrigação de anotá-lo, porque era um documento meramente administrativo e anotava quem queria registrar alguma atividade, etc. E tal. Aí, em 77, veio a Lei 6496, que criou a mútua, né? Essa lei tem 20 artigos, sendo que os 3 primeiros artigos tratam da ART, da criação da RT, né, para financiar a multa, porque, não sei se todos sabem, né, 20% de cada valor que o engenheiro, o agrônomo paga pela RT, vai direto para a mútua, 20%, do valor bruto. Certo. Uma RT de R$100, vai 20 para a mútua. 20 para a mútua. Do que sobra, 15% vai para o CREA. Então, só fica, digamos, vai para o Confea. E fica no CREA, então, 65%. Grosso modo, fica 65% no CREA. Tá? Então, essa RT já existia. Quando veio a Lei 77, que legalizou-a, aí que se começou realmente a dar importância a isso. Certo. Né? Porque tornou-se um instrumento obrigatório, não mais optativo. E aí começaram a vir as resoluções regulamentando como a RT seria preenchida, de que maneira, em que situações, quanto custaria, né? Aquela coisa toda. Né? E até hoje muita gente tem dúvida com relação a isso. Mas o que eu posso dizer basicamente aqui, resumidamente, a RT é um instrumento que tem, no mínimo, dupla finalidade. No mínimo. Certo. Tá? Tripla finalidade, vamos dizer assim, tripla. A primeira finalidade é registrar perante o sistema,
E para todos os efeitos legais, quem é o responsável técnico por uma atividade qualquer. Tá certo? Perfeito. Isso está escrito na própria lei. Uhum. Segundo objetivo da RT é financiar o sistema mútua. Uhum. Tá? Que tá na lei. O terceiro objetivo seria criar um currículo legal, um acervo técnico do profissional, que é o único currículo legalmente aceito em licitações públicas. Não adianta o profissional ter um currículo lá, um currículo Lattes de 500 páginas. Se ele não tiver uma RT preenchida na sua vida, isso para uma licitação pública não vale nada, zero. Tá? Perfeito? Perfeito. E eu diria um quarto objetivo da RT, e talvez aqui seja o profissional tem que tomar cuidado com isso, a RT é um instrumento que produz uma prova contra o profissional. Sim. E muita gente não se dá conta disso. Muita gente não se dá conta disso. Né? Porque quando o cara anota uma RT de uma obra, de um serviço, ele está dizendo, eu sou o responsável técnico por isso. Ele assume o ônus e o Consequentemente, bônus se disso. aquilo der algum problema, a polícia já sabe a primeira pessoa atrás Perfeito. da qual ela vai, Sim. no inquérito. Né? É uma prova presumida. Presume-se que aquela prova indica que houve um culpado, um responsável. E aí o profissional tem que fazer das tripas coração, contratar bons advogados para tentar provar que ele agiu certo e que houve um ato imprevisível, alguma coisa que fugiu ao controle, Isso aí. culpa de terceiros, qualquer coisa que possa elidir a responsabilidade civil ou até criminal dele. Sim, sem dúvida, sem Né? dúvida. Então, basicamente, a RT tem essas 4 finalidades. É isso aí. Inclusive, você comentou um negócio interessante, sabe, Fronza e Claude? Eu já fui da Câmara de Engenharia Elétrica, né? Conselheiro do CREA por 6 anos, né? 2 mandatos, 6 anos. E uma das coisas que a gente sempre batia no martelo era essa, exatamente essa. A RT, ela tem seu ônus e seu bônus. Então, O ônus, sem dúvida. claro, se você está fazendo dentro da sua atribuição, cara, Fique tranquilo. Fique tranquilo que dá tudo certo. A engenharia está aí para isso mesmo. Problemas Agora, ocorrem, mas é o acobertamento. Tu te lembra que a gente sempre esse bateu? acobertamento, Esse é o problema. esse é o maior. Esse é o diria, maior câncer do câncer. sistema. Exatamente. Por Isso- quê? Porque, cara, você acoberta uma coisa que você só está assinando, que um outro fez ou projetou, que tu não sabe nem o que vai acontecer. Tu está botando em risco você, que está assumindo um pepino que tu nem sabe o que vai acontecer, e pior, a sociedade. E né? nos Esse é o nos detalhe. meus anos de procurador-chefe do CREA e de ouvidor, foram muitos, mais de 10, eu deparei com situações dessa natureza, de pessoas, de engenheiros, que tinham simplesmente anotado RTs ou para ajudar um amigo, ou para receber 100 merréis, como Pois se é. diz. E aí ou houve o problema na obra, ou um sinistro, e essa pessoa que recebeu esses 100 merréis perdeu quase o patrimônio todo em indenizações que teve de pagar por vítimas de desabamentos. Eu vou contar um caso rápido aqui que me marcou muito. Eu estava um dia lá no CREA, na ouvidoria do CREA. Entrou um cidadão para falar comigo, e um engenheiro mecânico se apresentou lá embaixo na portaria, subiu, sentou-se na minha frente, assim como você está aqui, e começou a chorar. Imediatamente, começou a chorar na minha frente. Fiquei meio sem jeito, peguei água, dei para o cara e tal, acalmei, e me contou a história dele. Ele foi fazer um favor a um amigo que estava montando um parque de diversões. Nossa. Lá aqui em Florianópolis, uma festa Nossa. qualquer que teve aí. E assim, o fiscal do CREA passou lá, pediu a RT de montagem mecânica. E o dono do parque ligou para ele, fulano, o fiscal do CREA aqui, não queres me dar uma mãozinha? Não, tranquilo, anotou uma RT de montagem mecânica do parque elétrico. Tal. Aconteceu o imprevisto. Uma daquelas cadeirinhas soltou-se e machucou a menina, quebrou a perna, não morreu, mas quebrou a perna, a menina e tal. E esse cara respondeu ao processo criminal e civil de indenização. E foi lá no CREA um dia, nesse dia exatamente, chorando, depois perguntou para mim, o que o CREA pode fazer para me ajudar? Eu olhei bem na cara dele e falei, infelizmente nada. Não tem o que fazer. Muito pelo contrário. Agora que você veio aqui, confessou e que acobertou, eu Pior. sou obrigado a encaminhar para a Câmara analisar a tua conduta. Aí conduta Aí ética piorou agora. a situação dele. Piorou a situação dele. Então, só um exemplo aqui para vocês Sim. entenderem a importância de quem anota uma RT
nunca deixe de acompanhar o serviço, ou a obra, o que seja. Nunca. Seja para um amigo, para o pai, para a mãe, para quem for. Sim. Porque na hora que estourar o problema, o amigo, o pai e a mãe vão tirar o corpo fora e vai sobrar para o cara que anotou a RT. Sem dúvida, não tenho dúvida Certo. disso. Né? É assim como qualquer contrato que você faz, etc e tal, né? O tal do fio do bigode para o engenheiro é RT, pô. A RT é Exatamente. inclusive, nesse tema, eu vou puxar um gancho agora, porque para os nossos ouvintes entenderem que nós temos vários tipos de RT, né? Eu tenho RT de projeto, eu tenho RT de execução de obra, eu tenho RT de fiscalização, eu tenho RT de laudo. Todo e qualquer serviço técnico que exista dentro da engenharia e geociências, quando eu falo engenharia, eu estou citando também agronomia aqui, a gente leva em consideração aquela gama de atribuições que você tem que já está definido em função do seu currículo escolar, tudo que você fez, etc e tal. Muito bem. As suas atribuições. Que são as atribuições, né? Então, eu costumo falar o seguinte, hoje eu estou já comecei isso quando eu estava na coordenadoria de obras da UDESC, né? E hoje eu estou querendo implementar isso na Secretaria de Infraestrutura também, tá? O que é isso, basicamente? É o seguinte, ó, a gente tem que entender que o CREA ele tem uma fiscalização e é importantíssima essa fiscalização. Para quê? Para que o leigo não venha ocupar um lugar que não lhe pertence, até porque ele é leigo, certo? Na nossa área. Legal. E a gente tem que entender que essa fiscalização do CREA ela é o quê? Ela é burocrática. É uma eu chamo de burocrática, mas formal. Meramente formal. Por quê? Porque ela vai exigir que se tenha, como você acabou de dizer, uma RT numa determinada obra e etc e tal. Beleza? O CREA não vai fazer uma fiscalização se esse prédio ele foi executado de acordo com o projeto. Não. Nem se a qualidade dos produtos são... Não se trata disso. Se trata que tem um profissional que assinou a responsabilidade técnica para isso. Tanto de projeto como na execução de obra. No nosso caso, no órgão público, Secretaria de Infraestrutura, nós temos um corpo de engenheiros. Por quê? Porque, invariavelmente, a gente precisa fazer um parecer técnico, a gente submete licitação. Licitação, quem é que faz um termo de referência? Se é de uma edificação, é um engenheiro. É o cara que pode fazer um orçamento. Sim, orçamento. Um orçamento, se for fazer um orçamento, mas se ele tiver que fazer um projeto, etc., do orçamento. E aí, esse processo vira uma licitação, vai para a rua, tem um vencedor, esse vencedor assina um contrato, e eu costumo dizer o seguinte, olha, a Secretaria de Infraestrutura, as secretarias normais, e até mesmo a UDESC, nessa área de obras, é o melhor ajudante do CREA, cara. Sabe por quê? Porque a gente não assina um contrato de obra ou projeto se não tiver todas as RTs. Então, só aí já somos parceiro do CREA. E aí, quando a gente vai olhar a execução, seja de projeto ou de obra, a gente cria a figura do fiscal. O que tem que estar claro aqui é que essa figura de fiscal é alguém que vai fiscalizar o emprego do dinheiro público e as boas técnicas da engenharia. Ali sim, se eu tenho um engenheiro, eu vou fazer essa fiscalização não só do emprego do dinheiro público, mas se essa obra está de acordo com o projeto que foi aprovado. Tá? Se aquele cronograma vai ser cumprido, sim. Se aquele orçamento com aqueles itens especificados estão sendo usados. Certo? Isso é isso. Agora, esse profissional ele já tem uma RT, que é de carga e função. Porque para ele fazer parte do quadro de engenharia, ele anotou uma RT de carga e função, onde tem lá projeto, tem fiscalização, tem um plano de cargo, tem tudo isso, entendeu? Então, ele não precisa, em hipótese nenhuma, fazer uma RT de fiscalização para aquela obra. Porque ele já é do quadro. E a secretaria não é uma empresa de engenharia que precisa ter cadastro no CREA. Sem dúvida. Então, tá aí o furo, entendeu? Então, quer dizer, eu quero atrelar essa obra a uma RT. Beleza, pega a tua RT de carga e função e joga lá. Entendeu? E o acervo? Tu já tem a tua RT de carga e função e tu tem a portaria. Isso. Mais importante ainda é a portaria que vai designar. O Raimundo Nonato Gonçalves Robert vai ser fiscal da obra tal. Pronto, tá seguro. É ou não é isso? O problema aí é você convencer o CONFEA disso, porque isso, a resolução 1137
ela diz o contrário. Mas antes de eu entrar nesse assunto, me permita um minuto, eu esqueci de um tema importante. Manda. E acho que quem está nos assistindo aqui, a maioria são profissionais do mercado, né? Profissionais liberais estão trabalhando aí no mercado. E anotam suas RTs. Existe uma confusão que até hoje as pessoas fazem, achando que a RT é contrato. Tá? Então, quero deixar bem claro aqui, falar bem para todo mundo que está nos assistindo. A RT não é contrato, pessoal. Não é contrato. A RT, ela decorre de um contrato. O contrato é o principal, a RT é o acessório, como se diz em direito, é o principal acessório. Tendo um contrato celebrado, automaticamente surge a necessidade de anotar uma RT. Perfeito. Esse contrato pode assumir diversas formas. Pode ser verbal ou pode ser escrito, basicamente. Certo? Então, muitos engenheiros, os mais jovens principalmente, eles acham que anotando uma RT, eles podem fazer um trabalho só no fio do bigode que não vai ter problema nenhum. Certo? E a maioria quebra a cara com isso. Uhum. Então, eu digo para vocês, eu sempre digo nas minhas palestras, o único contrato verbal que você deve fazer é na padaria. Chega na padaria, pede um pão e dá R$1 pro cara. Exato. Encerra o contrato instantaneamente, põe verbal. E não é mais R$1, tá? Não é mais R$1, enfim, quanto for. Agora, obra e serviço de engenharia, nunca façam contratos verbais, nunca. Prepare um instrumento contratual com todas as cláusulas fundamentais, consulte um advogado, até tem modelos na internet, hoje está fácil, né? Pegue a assinatura do contratante, tá certo? Tá certo. E 2 testemunhas fundamentais. Tem que ter garantia, isso é garantia, cara. Porque um contrato também sem testemunhas não é título executivo. Se der um problema, você vai ter que entrar com ação monitória para transformá-lo em título executivo, é uma complicação. Tendo 2 assinaturas, você pode executar diretamente, ação de execução simples, ordinária. Tá? A própria RT tem um espaço para botar o número do contrato lá. Exatamente. Exato. Bem lembrado. Exatamente. Bem lembrado. Então, nunca deixem de fazer os seus contratos para prestação de serviços e obras de engenharia e agronomia. Isso é um conselho que eu dou para vocês, vai evitar problemas. Não é que vai resolver todos os problemas. Sim, sim. Vai evitar muitos problemas. Sim, sem dúvida. Tá, agora, voltando ao ponto que você levantou, dessa questão da fiscalização, da RT de fiscalização. Essa é uma briga antiga que, desde que eu entrei no sistema, eu venho lutando contra isso. Né? Porque existe uma mentalidade arraigada no nosso sistema de quanto mais RTs, melhor. Que cada RT gera um faturamento para o sistema, para a multa, com fé e creia. É isso que eu quero acabar com o negócio de arrecadação. Infelizmente, nós estamos aqui para falar a verdade, não para esconder nada. Não, óbvio. Existe uma sanha arrecadatória, né? Ainda principalmente nos CREAs menores, né? Que precisam de mais recursos. Então, o Confea, por meio de resoluções, vem criando diversas formas de ART que não estão previstas na lei. Né? A própria RT de carga e função, a lei que criou a RT não previu isso aí. Isso é criado por resolução. Em si, a RT de carga e função não é errada, em si. Por quê? Porque quando você trabalha numa empresa privada, por exemplo, você celebra um contrato de trabalho. Isso. Ele pode ter uma natureza trabalhista, CLT, ou pode ser um contrato de natureza civil, privado, não tem problema nenhum. Ambos são contratos. Então, se são contratos para prestação de serviço de engenharia, tem que ter uma RT. Tá certo? Então, justifica essa RT de carga e função. Exato. No serviço público, você não faz contrato civil nem trabalhista. Você faz um contrato estatutário. Isso. Que é derivado da lei e é por nomeação. De qualquer maneira, considera-se também um contrato de prestação de serviços. Isso. Então, vem a RT de carga e função do serviço público. Então, passado esse ponto, que a RT de carga e função é lícita e deve ser exigida, aí vem a questão que você levantou. Se você é servidor público, você passou num concurso, o cargo que você ocupa está previsto na lei e existe um plano de cargos onde designa todas as suas funções. Isso. Você não pode fazer nada além daquilo. Perfeito? Então, a tua RT de carga e função tem que contemplar o seguinte, né? O nonato está engenheiro da secretaria, cargo tal, letra tal, assim assado, com as funções descritas no plano de carga e funções, é isso que ele vai fazer. Exato. Então, quando você for designado para fiscalizar uma obra, normalmente é feita a portaria de designação oficial. Você recebe um encargo legal. Você é obrigado a cumprir esse encargo legal como servidor público, não pode se omitir. Você não pode dizer para o teu chefe, chefe, eu não vou cumprir essa fiscalização aqui, porque eu não entendo muito disso. Não. Está na tua atribuição? Tá. Você vai ter que cumprir, dá um jeito.
Isso, exatamente. Então, mas só que para o sistema, se você pegar a resolução 1137 do CONFEA, lá diz na resolução, mesmo havendo RT de carga e função, o sistema te obriga a anotar uma RT individual para cada atividade. Isso é um erro, porque a lei da RT, no artigo 1º, fala assim, todo contrato escrito ou verbal gera uma RT. A lei fala contrato. A lei não fala atividade. É nisso que eu estou me baseando. Exatamente. Se fosse toda atividade, aí tudo bem. Fechou. Aí fechou. Concordo contigo. Mas a lei, infelizmente, fala contrato. Então nós temos que seguir o que diz a lei. Exato. Infelizmente, de uns tempos para cá no Brasil, de forma muito estranha, as leis não valem mais e a Constituição não vale mais. Exato. Infelizmente. Né? Mas eu ainda continuo seguindo as leis e a Constituição. Não. Eu sou um desses chatos que ainda existe por aí, ou otários, como chamam. Não, mas a gente tem que fazer isso, né? Independente de qualquer coisa, é isso. Nós temos que seguir o nosso roteiro, é isso mesmo. Tu quer fazer algum comentário sobre isso, Fred? Ou tá tranquilo? Tô tranquilo. Tá tranquilo, né? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Mas olha, esse papo, vocês viram aí que isso dá pano para manga. Vai longe? Isso vai longe, é uma discussão muito interessante. Uma outra coisa para a gente já começar a encerrar esse primeiro podcast aqui é... Eu não sei se tu sabes, Claude, mas no dia 2 de dezembro agora... Meu aniversário. É mesmo, é? Olha aí, aniversário do cara. 69 anos. Porra, parabéns já de cara aqui, né? Mas olha, no dia 2, já em homenagem ao teu aniversário, a ABE junto com a Celesc, né? Com apoio também do CREA, Mútua, a gente está lançando mais um evento interessante, que é infraestrutura para mobilidade elétrica, né? Se não me falha a memória, o título é Infra e Mob. O Lassonde me falou sobre falou isso? Falou. Principalmente para dentro de condomínio, né? Então, a mobilidade elétrica, ela está em voga hoje, né? Inclusive, nós participamos agora do Sinase, a ABS esteve no Sinase, a etapa Florianópolis, que foi semana passada, 11 e 12, né? E eu participei de um painel que falava exatamente sobre isso, mobilidade elétrica como aquela mola propulsora para a transição energética. Transição energética a gente já está vivendo, né? Mobilidade elétrica, o governo de Santa Catarina está com alguns planos muito bons, como Estrada Boa, que não adianta tu ter postos de carga e recarga de automóveis se não tiver uma estrada boa, se não tiver o tapete, né? Então a gente está com um programa muito interessante, a própria Celesc está aumentando a sua infraestrutura em rede, vai colocar vários carregadores ao longo do estado de Santa Catarina, então é um negócio bem interessante aí. Distância entre um carregador e outro, 50 quilômetros. Show de bola, né? Então, isso tudo é interessante, mas a gente tem alguns pontos que a gente precisa estar questionando. Primeiro é a infraestrutura em condomínios antigos, que a gente vai levantar essa lei, é um problema, tá certo? Em função de demanda contratada e etc e tal, que a gente sabe que isso vai ocorrer. Um outro ponto é também, apesar de a gente dizer, o carro elétrico ele não polui. Polui, ele tem o problema das baterias. Já gerou poluição ao longo de toda a sua cadeia produtiva. Exatamente. Então, nada é isento. Basta a gente ver a própria COP30 que está acontecendo na minha Belém do Pará, que para manter o pessoal, imagina, Belém a 30 graus Celsius. Para manter 30, pois é, para manter o pessoal bem refrigerado lá dentro, são 50 geradores a diesel. Quer dizer, COP30, brincadeira, né? Mas mudando de saco para mala, esse evento aí de mobilidade é interessante justamente para a gente chamar alguns pontos, tá? Aí eu queria saber o que é que tu acha disso aí, porque a gente vê muita gente na internet falando, às vezes falando bobagem sobre veículo elétrico, etc., sem ter um conteúdo legal, né? E a gente vai estar com uns painéis muito bons lá e já convido todo mundo a se inscrever, tá? No Instagram da ABE, na bio lá, vão lá, inscrevam-se, que vai ser um evento muito bom, né? Então é uma coisa que não volta mais. Não. Na minha opinião, também não volta mais. A gente precisa melhorar essa cadeia produtiva, a gente precisa melhorar essa segunda vida, terceira vida das baterias e tocar para frente. Né? O que é que tu acha? Meu amigo, é o seguinte, eu confesso que não sou especialista nisso aí, né? Na verdade, eu talvez seja mais curioso do que nessa parte eu sou mais curioso e menos engenheiro. Tenho lido muito sobre isso. Mas nunca trabalhei com isso, não tenho pretensão nenhuma. O que eu vou conversar com vocês aqui são opiniões que eu tenho sobre o assunto e vou falar um pouco de alguma coisa jurídica também, tá? Uhum. Primeira coisa é o seguinte, eu acho que às vezes a nomenclatura que você dá a determinada coisa muda a percepção da pessoa sobre aquela coisa. As palavras têm sentido e significado. Quando você começa a alterar o sentido das palavras, se altera a percepção. Então o pessoal fala mobilidade elétrica, mobilidade elétrica, mobilidade elétrica. Bom,
Eu acho esse termo impróprio. Vou te dizer por quê. Eu vim a ter esse estudo aqui a pé, aqui da Rua Bocaiúva, andei aqui 500 metros, no congestionamento infernal. No meio daqueles carros ali, havia muitos carros elétricos, todos parados na fila igual aos outros. Tanto a combustão como elétricos estão imóveis. Sim. Então, falar mobilidade elétrica é uma coisa que é enganadora, porque o elétrico pode ser tão imóvel quanto a combustão, dependendo onde ele vai circular. Certo? Não, tá. Um carro elétrico carrega uma Interessante essa sua pessoa, visão. o outro carrega uma pessoa também. Ocupa o mesmo espaço na rua, a mesma metragem quadrada. Tá certo? Então, eu acho o transporte eletrificado, para mim, é o termo mais correto, transporte eletrificado. Mas não mobilidade elétrica, dá uma falsa enganação, uma impressão de que vai resolver os problemas da mobilidade urbana. Não vai. Não vai. Não vai. Então, a primeira coisa... Até porque o urbano, a concepção da nossa cidade foi feita para o automóvel e não para a pessoa. Não para a pessoa. Então já começa por aí, né? Então tá. Então o carro elétrico, eletrificado, ele é tão imóvel na cidade quanto o outro. Bom, agora a questão que é importante, na minha opinião, desses carros eletrificados, é que, de fato, depois que eles começam a vida útil deles, dali para frente, eles são menos poluentes. É uma coisa óbvia, né? São muito menos poluentes, não geram nenhum tipo de particulados. Essa questão do CO2, eu não vou nem discutir isso, porque eu acho uma bobagem. Eu também acho. O problema da poluição são os particulados. É enxofre, fuligem, isso que faz mal às pessoas, que dá pneumonia, etc. O CO2 esquece. Então, os carros eletrificados não geram os particulados, isso é bom para as cidades. Quanto mais carro tiver nesse aspecto, menos particulados eu vou ter na atmosfera do ambiente urbano. Então, enquanto isso aí é ótimo, perfeito? Agora, a questão que eu vejo da utilização. Cada pessoa tem que ter a noção de para que ela quer um carro eletrificado. Se ela só anda na cidade, do trabalho para casa, parabéns, excelente escolha. Mas se ela pega o carro no final de semana para viajar, hoje já não é possível isso com tranquilidade. Você sempre tem que fazer planejamento prévio, né? Porque o Brasil é um país continental. Então, o carro eletrificado no Brasil vai pegar, como está pegando, em grandes centros urbanos. Mas para as áreas extensas que nós temos, com 2, 3 mil quilômetros de extensão, de distâncias, eu fui a Brasília agora, mês passado, de moto, fui e voltei, e deu 4 mil quilômetros. E de volta. Eu fui a Belém do Pará em 2021, deu 11 mil quilômetros. Isso. Certo? Então, nesse sentido, eu não vejo hoje, ou num futuro próximo, como o carro eletrificado possa suprir essa necessidade. Ainda não. O híbrido... O híbrido já é uma opção, pelo menos você economiza um pouco no começo, até regenerar e tal. Bom, agora, questões jurídicas importantes, você falou em condomínio. Eu participei agora recentemente da instalação de um carregador num condomínio antigo, um prédio bem antigo. Então, foi contratado um engenheiro, que fez um levantamento de carga durante 18 ou 20 dias, instalou aqueles medidores de carga nas fases, para medir corrente de fase, tensão, demanda, tudo isso aí, e fez um estudo, apresentou ao síndico. Né? E disse, olha, com a atual demanda que tem e a carga instalada do transformador, dá para botar 6 carregadores de 7 kW cada um. Tá. Então foi para a Assembleia Geral do condomínio, a Assembleia Geral aprovou esses 6, e os primeiros 6 moradores que se interessarem, eu quero, os 6 primeiros terão. Do 7º em diante, aí muda de figura. Aí tem que reconfigurar toda a instalação do prédio, trocar tráfego, etc. Exato. Aí é outro problema que vou enfrentar para frente. Agora, uma coisa importante é o seguinte, tem gente botando carregador em condomínio, e esse caso foi um que eu presenciei, sem informar a seguradora do prédio. Viu, né, Fred? Isso Esse ponto que você está abordando é um que vai ter no evento. Importantíssimo. Vai ter no evento. A seguradora vai estar lá presente. Porque você está acrescentando um risco não previsto na apólice original. Porque queira ou não queira, é um risco. É um equipamento elétrico, pode dar um curto-circuito, pode dar qualquer problema, a bateria do carro pode queimar, enfim, todo mundo sabe disso aí. Principalmente se a instalação não for feita por profissional mesmo militar. que ela tenha sido feita de um projeto corretamente, pode ocorrer um problema. Sim. Mesmo que o risco seja ínfimo, sim. a seguradora vai sempre achar um motivo para se eximir de te pagar. Sim. Perfeito? Então não se pode dar essa chance para o azar. Sim. Então o síndico tem que convocar uma Assembleia Geral, e a Assembleia Geral é que tem que aprovar. O síndico não pode aprovar sozinho. Senão, num problema, ele assume a responsabilidade individualmente. Sim. Tá certo? Seria uma burrice muito grande. Segundo, tem que previamente consultar a seguradora. Previamente. Olha, pretendemos fazer isso.
vocês aprovam, podemos fazer, ou tem que aumentar o prêmio do seguro, enfim, não sei. Mas isso tem que ser feito. Perfeito. São duas providências básicas que eu diria que hoje, muitas vezes, estão sendo esquecidas. Não, perfeito, perfeito. Nós estamos chegando aqui na nossa reta final, no nosso tempo. Eu queria imensamente te agradecer, Claude, por ter aceitado esse bate-papo. Eu Foi que um agradeço, bate-papo foi muito maravilhoso. Gostei muito de tudo que nós conversamos. Fred, tua presença sempre será bem-vinda. Aliás, presidente da BR, obrigado pela tua contribuição também. Se vocês quiserem dar alguma palavrinha aí a mais para a gente encerrar isso. Eu gostaria, presidente, só aproveitando aqui a oportunidade, eu tenho esse segundo livro aqui também que eu publiquei. Fundamentos de Ética Fundamentos Profissional. de Ética Profissional para estudantes e profissionais de engenharia, geociências e arquitetura, né? Certo. Então este livro aqui que é o primeiro, ele está disponível gratuitamente na página do CREA. Então depois eu vou passar para você o link que as pessoas podem acessar para baixar esse livro aqui em PDF, quem quiser baixar. Perfeito. Ou consultar, tá bom? Tá legal, perfeito. Esse aqui não está disponível no CREA ainda, ele está na editora, a Vitelli Publishers. Né? Quem tiver interesse, é um livro absolutamente didático. O que eu fiz nesse livro? De tantas palestras que eu dei ao longo da minha vida de ética profissional, eu também não tinha uma fonte de consultas. Sim. Né? Então, no Brasil, eu não achei um livro de ética profissional para engenharia. Achei para o direito, para medicina, para contabilidade, para engenharia, não encontrei. Tá. Então, esse aqui, até onde eu sei, é o primeiro e único no Brasil, específico para engenharia. Então, ele traz uma visão geral da ética, um histórico das principais correntes filosóficas da ética até a Idade Moderna. Né? Depois eu trago todo o processo ético dentro do CREA, como funciona, dentro do CAL também, eu trago tudo como funciona. Eu trago exemplos concretos de processos éticos do CAL e do CONFIA, do CREA, para as pessoas saberem o que é um processo ético, que resultado tem. Tá? E depois eu trago código de ética, bibliografia, uma série de coisas. Então, para quem quer uma visão prática, eu tenho esse livro à disposição. Olha, vou até fazer uma proposta para o nosso presidente. Presidente, a gente deveria comprar pela BE algumas edições desse livro, né? E fazer alguns sorteios nos nossos eventos, né? O que é que tu acha? Acho que era uma boa, né? Concordo, isso já estava até no nosso plano há um tempo atrás. Viu? É mesmo, tu tem razão. Nós tínhamos comentado sobre isso e 2026 vamos incrementar isso aí. E se um dia a BE quiser conversar sobre esse livro, também estou à disposição, sem problema nenhum. Esse é um tema que atualmente é carente no nosso país. Infelizmente eu diria no mundo como um todo. No ética. mundo. O que é ética? O conceito de ética, eu acho que é um tema que já está anotado. Hein? Os conceitos até nós sabemos. Agora, sim, mas a prática que é barra pesada. Sempre é a prática que é barra pesada. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Olha, a teoria é essa aqui. Agora, na prática, você vai encontrar um detalhe. Se você tiver jogo de cintura e tiver mente aberta, tu te sai muito bem na prática. Né? Senão, já era. Né? Não é só teoria. Bom, pessoal, eu quero agradecer a vinda de vocês dois aqui. Esse é o nosso podcast da BE e virão mais. Obrigado pela paciência e tranquilidade de todos. E, beijão para vocês. Até a próxima. Boa tarde para todos.